Cavaleiro de Copas, a estrela, e o 7 de espadas. Certo. Se você for analisar o 7 de copas, misturei as duas. O Cavaleiro de Copas, ele está entregando algo. Ele está fazendo um movimento de entrega. Essa entrega dele tem a ver com a estrela. Carta número 17. As águas da estrela. Estou tampando aqui a nudez dela, tá? É uma entrega muito profunda, é uma entrega que exige muito alinhamento, é uma entrega que exige tempo, cultivo, memória. Tem um Cavaleiro de Copas, né? Independente do gênero, tem uma entrega emocional que vem de um lugar profundo. Tá falando então desse lugar profundo, das águas profundas que se tem, de onde saem as suas entregas mais genuínas. Justamente nesse lugar é onde você pode se sentir mais roubado. É justamente na fonte da tua vulnerabilidade, da tua poesia, né, da tua arte, da tua sensibilidade, é justamente na fonte disso que te é tão valioso que pode se instaurar um padrão de escassez. Curiosamente, é justamente na fonte onde você pode perder o medo. Quer dizer, você pode perder o medo não, você pode ter medo de perder a fonte, que ela seja roubada, né? Ou que as pessoas não valorizam a sua fonte, aquilo que você entrega, então você acha que sua fonte não tem valor. Esse é um jeito onde isso se perpetua. Você acha que sua fonte não tem valor, então você mesmo para de acreditar no valor da sua fonte, você entrega o que você está entregando não mais como uma oferta, uma oferenda, mas como uma troca, uma exigência. Né? Então isso é uma possibilidade de você entregar aquilo que você tem como se o valor dependesse de algo. Você começa a se sentir roubado, se você sempre entregasse e nunca voltasse na medida certa, mas é porque você já está entregando com uma falta embutida no meio da entrega. É tipo um cavalo de Troia, sabe? Esse tipo de imagem que me vem aqui. Né? Ao mesmo tempo são seus amigos, né? São os seus amores, são justamente nas pessoas que você mais confia que você pode ser mais machucado. Vou perguntar aqui então, quem é esse Cavaleiro de Copas e quem é esse 7 de espadas? Estão cruzando o caminho ou são a mesma pessoa? Tem a possibilidade de ser as duas coisas, né? Então a gente já entende, veja, na primeira parte veio o Cavaleiro de Copas e o 7 de espadas. Todos vieram acompanhados de cavaleiros, tá vendo? O que está dizendo aqui é que o Cavaleiro de Copas, essa entrega das águas, também tem uma entrega de fogo junto, o Cavaleiro de Paus com o Rei de Paus. Então é uma entrega muito equilibrada, é uma entrega muito forte, muito verdadeira, alinhada com a estrela. Que está querendo dizer então que o coração de fogo fez o caminho de purificar suas águas, limpando da sua fonte a sua escassez. E ao limpar da fonte a escassez, com o Cavaleiro de Copas, ele conseguiu acender a força do Cavaleiro de Paus. E com a força do Cavaleiro de Paus, ele agiu sem pedir em troca, simplesmente expressou, manifestou seu propósito e assim conquistou o propósito, conquistou um poder, se tornando o Rei de Paus. Esse Rei de Paus, ele está junto com o 9 de Copas, indicando então que agora ele vive na abundância da sua fonte, não mais no 7 de espadas, não aguarde que algo retorne, nem na entrega esvaziada, né? Nem na entrega justamente esvaziada. Então você está no 9 de copas, você está na autossuficiência. E isso é a consistência do Cavaleiro de Ouros, terceiro cavaleiro que aparece.
tem o Cavaleiro de Água, ele limpa o caminho para o Cavaleiro de Fogo. O Cavaleiro de Fogo manifesta a autoridade. A autoridade é coerente, coesa e consistente, age com equilíbrio. Então é uma integração de movimentos muito diferentes, né? O movimento da água, o fluxo, vira o movimento da explosão. O movimento da explosão vira o movimento do assentamento. Então essa é a alquimia que você consegue fazer com o seu trabalho, com o seu coração, com a sua vida, né? Passando pelos vários elementos. É isso que você conquista. Então tudo isso aqui é uma mesma pessoa, tá? Todos esses cavaleiros são uma só pessoa. Eu percebo que minhas leituras, elas sempre são para várias pessoas que estão lendo a elas mesmas. Minhas leituras nunca são para várias pessoas que estão tentando ler outras pessoas. As pessoas do campo delas eu não tenho acesso. Nem busco ter, nunca quis ter. Então o acesso que eu tenho é a leitura de uma pessoa só. E essa uma pessoa pode ser você. Ou como não, pode não ser você. Se não for você, vai ser outra pessoa. Por isso eu não preciso me preocupar. As outras 3 cartas que vieram fechadas. Essa cura que foi mencionada aqui no começo do Cavaleiro de Copas com a estrela e o 7 de espadas foi um processo de morte muito forte que você vivenciou. A morte, 13, Imperador 4, 13 mais 4, 17. A estrela, 17. Ou seja, a estrela está entre o poder do fogo e a morte do imperador. O que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que você só se torna um imperador quando você tem dentro de você a morte. Que morte é essa? É a morte da escassez que vive na fonte. Só que essa escassez que vive na fonte, por muito tempo, pareceu ser você mesmo. Então é a morte do que parecia ser você. É a morte das ilusões. É a morte do peso de existir. É a morte do fardo. Onde existir é um fardo. Onde ser é um fardo. É a morte desse ego que carrego inevitavelmente como uma tarefa que nunca está o suficiente. Essa escalada de Sísifo, né? Infinita. É preciso amar a rocha, a vida, o agora. Só assim se torna empoderado do que se quer que precise ser feito. No agir sem pedir desculpa pela sua aparição, por aquilo que você revela da tua essência, do teu fogo. Você é o que você é, então o seu tempo é o seu tempo, você faz o que você faz. E essa é a sua ordem. Isso que você ordena para a tua vida. Fazer de acordo com aquilo que você é. Esse é o poder de Áries, esse é o poder do Imperador, esse é o primeiro a ser, que é independente de tudo que acabou de acabar. Independente de tudo que está acabando, você inicia, você reinicia, você remostra, você reaparece de novo naquilo que você é. Isso é o poder constante do renascimento. Essa é a alquimia da Fênix. E é isso que transforma o fardo em fogueira. Você queima o peso, você queima, você perde a conta, você perde o controle, você solta disso. Isso é morrer. E é quando você morre, você pode renascer. Enquanto o rei de paus, um imperador, um ariano, um pioneiro de si próprio, um inventor de si próprio, um gênio de si mesmo. Só você pode fazer isso por você. Beleza, bora olhar aqui agora o baralho cigano. Agora, bora ver o que sai, né?
baralho cigano, com a minha guia aqui, que vai me ajudar. 3 cavaleiros vieram, né? E o 4º cavaleiro foi a morte. Sabe, o que me deu a entender justamente que esse 4º cavaleiro é o cavaleiro imaterial. Tem o da água, tem o da terra, tem o do fogo e tem o da morte. O cavaleiro da morte é um que faz um caminho que é inevitável. É o caminho do inevitável. Você tentar evitar a morte é como você tentar evitar a vida. Os dois podem parecer a mesma coisa. Você pode ver uma pessoa tentando evitar a morte e o que ela acaba fazendo é evitar a vida. Você pode ver uma pessoa evitando a vida e o que ela está fazendo, na verdade, ela está evitando a morte. Por isso que o imperador só pode ser vida se ele for morte também. Você só pode ser poder se você aceitar a fraqueza. Só pode ser luz se você aceitar a sombra. Força da fome de mundo, fome de vida. 3. 7. A serpente. 7. De espadas. Certo? Esse é o veneno. 13. A criança. 13. A morte. A vida e a morte. O que você fala sobre a morte de uma criança? Uma criança que acabou de nascer. O que ela vai ser quando ela crescer, né? Quantas ilusões vão ter que morrer para ela poder ser quem ela é? 11. O chicote. O chicote. O chicote tá junto com 10 de paus, né? 10 e 11. O chicote, ele é a forma como a escassez se instaurou na tua fonte, na tua abundância. Esse é o chicote. É você entregar a sua fonte mais pura como se ela tivesse faltando algo. Você entrega o perfeito como se fosse imperfeito, pedindo validação. E ao fazer isso, você está se chicoteando. Você está se chicoteando porque você não está vendo o valor do que você dá, então você se sente desvalorizado. E isso é a fonte da experiência da dor. Está sendo desvalorizado e aí você se culpa. Isso gera ainda uma reverberação de culpa e castigo. E aí você se castiga, às vezes até inconscientemente, por estar tentando carregar esse fardo que é não se amar. Nem falar mais nada. Mais 3. Exu, Pombogira, mais 3 cartas, por gentileza. Seja a ponte entre o humano e o divino, seja caminho entre a virtude e o pecado. Certo, parece que vieram 3, mas vieram 4. As primeiras 3 que vieram é a lua, que aqui ela vai junto com a estrela. O barco vai junto com o cavaleiro de copas. Movimento das águas, né? Movimento das águas, o barco, cavaleiro de copas. E a torre, 19, é que foi justamente esse movimento das suas águas emocionais bem profundas, tanto da estrela quanto da lua, que adentraram na tua solidão. Foi um movimento que você fez com você mesmo, de ir achar a fonte da escassez. Não foi fácil. Por muito tempo você teve que viver na secura da escassez para compreendê-la a fundo, de onde vinha. Você teve que puxar, investigar o fio da secura até a origem da seca. Você encontrou a serpente e os 7 de espadas no meio da escuridão da sua confusão emocional, da sua profundidade emocional e universal. Você mergulhou nas profundas águas e navegou nas profundas águas de si mesmo. E isso foi como estar sozinho em alto mar. Foi como estar numa torre. Foi justamente nesse lugar que todo o processo de morte e renascimento se deu. O processo de superação do chicote da criança.
para que ela voltasse a brilhar como um cavaleiro de paus, assumindo o trono da sua autoridade. Se acessa de novo a hidratação profunda do 9 de copas, né? Então foi puxando o fio da tua dor, da tua escassez, da tua solidão, do teu vazio que você achou, reachou, redescobriu a fonte que mata a tua sede e pôde tranquilizar, pacificar, ser terra novamente. Assim que nasceu o imperador da morte e assim que nasceu a criança do chicote. Teve uma quarta carta que é o Sol, óbvio, junto com a Lua, né? Nasce a criança. Quem conhece a carta da criança no tarô de Waite sabe que ele tá com uma criança. Pois é o nascimento do renascimento do fogo interno. Tirar a carta é muito fácil. O que você precisa fazer é confiar. Confiar no quê? Em você mesmo. No fundo, você consegue ler o tempo se você confiar no agora. O único jeito de confiar no agora é confiar em você mesmo. É ou não é? Bora ver. De um lado, vieram essas duas cartas muito interessantes. O equilíbrio do fogo e da água. Foi justamente o que eu disse, o negócio inteiro. O equilíbrio do fogo e da água. E aqui está a criança do sol. No meu olhar. Essa é a criança do sol. E essa é a lua. A estrela e a lua. A união das polaridades. Tcharam! A união das polaridades. A água passando por cima da lava. Nossa senhora, esse baralho é muito forte. Tá vendo? Uma energia aqui andrógena que carrega nas mãos uma certa polaridade. Pois é, esse é o equilíbrio do Cavaleiro de Ouros. A consistência, ele explodiu, ele mergulhou e agora ele anda. Tome. Tá certo? Agora as últimas duas cartas. Nossa senhora, cara. Que absurdo, olha como veio. A explosão do sol dessa mulher aqui deitada, tranquilona, mesmo com o sol explodindo, ela tá tranquilona, ela já não carrega fardo algum. Ela já não tá assim, carregando fardo, ela tá tranquilona enquanto o sol explode. Tá aqui o teu sol. Essa é a criança. Tá tudo explodindo, ela tá dançando em volta dos bambolês de fogo. Olha a morte aqui, ó, uma auréola. A morte, ela também é santa. A morte também é vida. Tá vendo? A morte, se existe morte, se existe vida. E elas estão aqui dançando com esses anéis de fogo, porque agora elas encontraram quem elas são. Elas estão rindo, porque agora é muito mais fácil ser quem elas são. Elas só precisam seguir dando dando caminho à fonte delas. E elas são água, são fogo, são vida, são morte, são caminho. Caminho. Elas têm a integração de todos os elementos. É isso. Essa foi a leitura de hoje. Valeu quem ficou até o final e até a próxima. Um abraço, família. Eu não tenho mais medo das minhas sombras. Tenho medo de viver sem elas.